Banco Master, esse assunto que não sai do noticiário aqui da Band News FM, a gente vem falando há alguns meses sobre a importância desse caso e dos desdobramentos, e por conta disso, por ser um caso tão grande e que pode impactar tanto a República em diferentes sentidos, a gente resolveu destrinchar com detalhes e com uma linha histórica para você saber tudo o que está acontecendo, o que pode acontecer e o que já aconteceu. Para isso, recebemos os nossos âncoras Luiz Megali e Carlos Andreasa. Gente, é um prazer estar com vocês. Obrigada por toparem. Vamos destrinchar esse assunto, hein? Vamos nessa Prazer é aí. meu. Vamos ver se a gente consegue, né, Andresa? Isso aí, a gente consegue, claro que consegue. Vamos começar do começo para o nosso ouvinte que sabe o que está acontecendo agora, acompanha a Band News FM, sabe da prisão do Vorcaro, de toda a investigação que está rolando, mas não lembra exatamente como tudo isso começou. Eu separei um pouco aqui em fases da história, caso Banco Master, mas a gente pode começar, Megali e Andreasa, explicando para o nosso ouvinte que o Banco Master foi adquirido pelo Daniel Vorcaro lá em 2018, ele não se chamava Banco Master, e tinha toda uma questão desse banco de oferta de CDBs com rentabilidade muito acima do mercado. Ele já chegou com uma proposta diferente, não foi isso? Esse caso, Begali, Isa Begali, quem nos assiste, quem nos escuta, esse caso já foi um escândalo financeiro, né? Muita gente gostaria que ele continuasse assim. Para muita gente era bom que fosse uma crise grave do sistema financeiro, e aí nem seria um caso tão grave assim, porque não era um banco muito grande. Em determinado momento, ele cresce imensamente. Você falou a partir da transformação do Banco Máximo em Master, cresce muito entre 2019 e 2023, é um crescimento assombroso do Banco Master, mas aí esse crescimento deixa de ser um escândalo de constituição de pirâmide, é um caso típico de pirâmide, usando o fundo garantidor de crédito como garantidor do investimento das pessoas. Ó, ele vendia o seu CDB basicamente assim. Ó, fica tranquilo aí, porque se a casa cair até 250 mil, o sistema vai te devolver, o fundo FGC vai te devolver. E assim foi. Só que o crescimento, e aí a gente chega a esse momento agora, em que a gente está, o crescimento do Banco Master foi feito à custa de muita costura, amizade, confraria, compadrio, jatinho para cá, jatinho para lá, charuto para cá, charuto para lá, contratação de consultorias, contratação de escritórios de advocacia, muita criação via contrato fictício, de mesmo estruturas ficcionais para justificar pagamento de muita gente. Deixou de ser, nesse período, simplesmente um escândalo de natureza financeira para virar um escândalo que expõe a República Brasileira, Luiz Megali. E veja, esses 250 mil passaram a ser discutidos, né? Essa garantia passou a ser a fletar com 1 milhão, ou seja, o que beneficiaria diretamente o dono do Banco Master por meio da política, e aí a gente já sai do escândalo financeiro e volta para a política. E com algumas particularidades, né, Andreas? Você falou aí do esquema de pirâmide, né, o Ponzi Scheme. De fato, não se diferencia muito daquilo que era oferecido por Bernie Madoff em Nova York, né, que tomava dinheiro, pegava o dinheiro de milionários nova-iorquinos, investia, oferecia ali um rendimento miraculoso, garantindo esse retorno com os investimentos que passaram a surgir depois do boca a boca do, entre aspas, bom nome do Bernie, que hoje está preso lá em Nova York. Né? Era um esquema que não tinha como se sustentar e em que você via um crescimento vertiginoso que chamava a atenção de Brasília, chamava a atenção de repórteres econômicos. Tanto é que a minha primeira lembrança de ler uma reportagem sobre alguma suspeita envolvendo o Banco Master, se não me engano, foi em 2020, uma reportagem do Estadão. Aliás, o Estadão sempre foi o jornal, pelo menos aqui em São Paulo, que mais se debruçou sobre esse assunto. Mas ele ficava circunspecto ali à página 22, né, aos cadernos de economia, pelos quais pouca gente passa. Bom, hoje em dia, pouca gente passa mesmo pelos jornais. Né? O escândalo Master só tornou-se sexy, né? Popular, quando a política começou a dar suas caras, especialmente na figura do STF. E como não colocar os ministros do STF
no bojo da política brasileira. E tem mais um detalhe, né, Andreas? A boa vida de Vorcaro nesses últimos anos, comprando tudo e todos, nunca com seu dinheiro, né? É algo curioso, que as pessoas que mais têm dinheiro não o utilizam para comprar suas casas, para comprar os seus jatinhos, enfim. Estava tudo ali, né? Esperando para que isso se tornasse um escândalo, como de fato tornou-se. E o lance, Isa, Megali, o lance decisivo para popularização, o Megali foi muito feliz. Tem um momento de popularização do caso Master e um momento em que ele se torna pop. O momento de popularização, que levaria depois a se tornar um fenômeno pop, o caso Master, veio para ficar, vai pautar o humor eleitoral, é algo em função do que as pessoas já se organizam, por ação ou omissão. Mas a popularização do caso Master ainda é da ordem do escândalo financeiro, que é quando surge o BRB na parada, quando o Banco Regional de Brasília surge como, muito estranhamente, o comprador potencial do Banco Master. Uma operação que não parava de pé, que você não conseguia, que você não consegue até hoje, não conseguirá entender se pensar no negócio BRB. Por que o BRB está botando bilhões nesse Banco Master para o interesse do BRB? Essa conta não fecha. Assim como não fecha para o Rio Previdência, assim como não fecharia para a Amprev, para o Fundo Previdenciário do Amapá, como não fecha para nenhum desses fundos que colocou dinheiro no Banco Master. Você não consegue entender o negócio. Se você pensar no negócio do ponto de vista da instituição que está colocando dinheiro lá, você não consegue entender. Caraca, não faz o menor sentido. Comprar letra de crédito do Banco Master é nocivo para o Rio Previdência, para a Amprev, por aí vai. Se nós observarmos o caso do ponto de vista do interesse do Banco Master, aí faz sentido. Realmente, essas instituições todas, e o BRB é o caso mais notável, estavam operando, e aí era uma operação política. Aí estava um monte de político operando, inclusive o governador do Distrito Federal, que de repente não tem existência. Ele não sabe de nada. Ele nunca sabe de nada. Não sabia de nada no 8 de janeiro, não sabia de nada agora no caso Master. Não sabia de nada. O BRB e essas outras instituições todas vindo em socorro ao Master para gerar liquidez para o banco, portanto, forjar uma subsistência para o banco no momento em que a credibilidade no sistema, no mercado do Master ruía. Então, os bancos, as instituições que vendiam o CDB do Master paravam de vender, deixavam de vender, porque percebiam que a casa caía, aquilo não era mais sustentável. Essas instituições todas vêm em socorro do Master. E aí surge a fachada BRB, o negócio do BRB é quando a gente dá um novo salto de visibilidade para o caso, e a visibilidade sendo aquela que começaria a puxar as articulações políticas todas que havia a partir do Banco Master, as relações que Daniel Vorcaro constituiu muito longamente nesse período do surgimento do Master, a partir do Máxima. Isso passa pelo PT da Bahia, tem o Cred Sexta como grande fundamento, impulsionador para que o Master chegasse a Brasília, e quando eu falo chegasse a Brasília, chegasse ao mais alto patamar da República, constituindo todas as suas relações. E aí sim, o fenômeno pop. As relações inacreditáveis, indefensáveis, se nós estivéssemos na República, indefensáveis, do Master com lideranças do parlamento, com lideranças, estamos falando de políticas do Supremo Tribunal Federal e por aí afora. É quase um caso Epstein brasileiro falando das relações, não falando aqui do caso em si, mas da quantidade de contatos e de tentáculos que a gente enxerga com essa história, chegando a patamares completamente diferentes do que se imaginava no começo dessa operação Compliance Zero. Teve 3 fases, gente. A primeira foi deflagrada no dia 18 de novembro de 2025, depois de toda essa construção que a gente trouxe. Então, o Banco Master foi adquirido pelo Daniel Vorcaro, mudado de nome, teve a venda de CDBs muito altos, depois chegam outros bancos tentando ajudar nessa liquidez, inclusive com fundos do Banco Master, Reag Investimentos, Will Bank, adquirindo papéis do BRB a valores abaixo do mercado. Toda essa confusão, e aí a gente tem o estouro da primeira fase, Megali, com a prisão de Daniel Vorcaro, e que a gente descobre agora que ele já estava sabendo da operação em curso, foi preso em Guarulhos, e ele já sabia, né?
Pois é, já sabia, né? Agora a gente sabe que esse assunto estava sendo discutido, este, entre outros, com o ministro do Supremo, talvez o mais, mais simbólico deles, né? O Alexandre de Moraes, pela ação que ele teve nos últimos anos. E tudo isso, né, Isa, Andreasa, ouvinte, sob o beneplácito do poder em Brasília. A comparação com Epstein, um ouvinte até perguntou, a gente pode dizer que o escândalo do Banco Master é o escândalo Epstein brasileiro? Poderia, se não fosse um detalhe, que detalhe não é, que é importantíssimo, das orgias de estupros de menores de idade. Só nos Né? contatos, né, Megali? Só no número de Mas contatos. sim, na questão da criação de contatos, na questão de você construir uma rede de influências, que no caso do Banco Master se estendia pelo Brasil, pelos governos e principalmente pela capital federal, por praticamente todas as instituições da República, não pode ser comparado, obviamente, em grandeza ao escândalo Epstein, que tinha influência, inclusive, com a realeza de países europeus. Mas a lógica é a mesma, da construção de influências em Brasília. Eu me perguntava, e aí, para a gente conhecer, né, como é que funcionava a engrenagem dessa teia sendo tecida, a gente vai ter que esperar as investigações, porque, para mim, ainda é um grande mistério, não sei se o Andreasa pode jogar alguma luz a respeito do assunto, porque um ministro do Supremo se envolveria de maneira tão íntima com alguém que já era tido como uma figura suspeita, uma figura que já vinha atraindo os holofotes e as suspeitas da Polícia Federal, de reportagens de jornais, que eu lembrei agora, começaram em 2020, né, já há muito tempo. Por que o ministro do Supremo se permite aproximar-se tanto de uma figura dessas, a ponto de a gente ter que ler aquelas mensagens constrangedoras, né, que foram publicadas nesta semana? É o poder? É o dinheiro? O dinheiro não faz nem muito sentido, porque o dinheiro só serve se você puder gastá-lo. E um ministro do Supremo, ele terá de ter uma vida muito boa, mas não poderá ter uma vida de bilionário, né? Nenhum deles poderá aparecer amanhã com um iate de 100 pés, né? Megali, Passeando pela costa brasileira. O poder, meu irmão, você já é ministro do Supremo. Você não precisa atrelar-se a ninguém para conquistar poder, que para muita gente vale mais que dinheiro. Então, para mim, é uma questão não respondida, e aí o Andreasa pediu a palavra. Eu gostaria de compreender qual é o imã que atrai. Andreasa, eu, na pele de um ministro como Alexandre de Moraes, tão questionado, tão vigiado, tão malhado, eu trataria uma figura como o Vorcaro como se fosse uma criptonita para o super-homem. Eu manteria a maior distância possível. No entanto, não foi o que aconteceu. Né? E essa mesma lógica vale para todas as esferas de poder em Brasília que permitiram que o caso atingisse esses níveis estratosféricos e assustadores que a gente está vendo agora. Megali, o Supremo, o próprio Supremo, os próprios ministros do Supremo se autorizam a essas relações. Pois é, mas por quê? Porque primeiro eles podem ser empresários, e em segundo lugar, e é o mais importante, eu acho, para a gente se aproximar das respostas, os seus familiares têm muita liberdade para atividades empresariais e advocatícias. Então, o ministro do Supremo não pode ser milionário, a conta não fecha. Aliás, ele até pode, porque ele pode ser fazendeiro, ele pode ser empresário, ele pode ter instituições de ensino, ele pode um monte de coisa, ele pode ser palestrante, muito bem remunerado. Mas o que pode, e pode mesmo, e aí criam-se as condições para relações econômicas cruzadas, pode a mulher de um ministro do Supremo ser advogando no tribunal em que o seu marido tem lugar e fechando o contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master. André, acho que algumas... Oi. Concordo, né? Pode porque é uma esculhambação. Não deveria. Isso. Mas eu estou tentando entrar na mente de um ministro do Supremo, e aí, mais uma vez, comparando, me perdoe pela interrupção, com o caso Epstein, você pegar o príncipe Andrew, né, irmão do príncipe Charles. Esse cara entrou 5 vezes na fila da vida boa no céu. Deus deu a ele a melhor das vidas. Você terá sangue azul, realeza, não é nem da Holanda e nem da Índia, você será a realeza britânica, mas não terá a responsabilidade de um rei. Tudo que você tem que fazer é não morrer. Uma prateleira conseguiria exercer essa função melhor que o Andrew, porque ele conseguiu perder o cargo de realeza. No caso de um ministro do Supremo, é algo parecido. O sujeito chegou no topo do Olimpo.
ele chegou na prateleira mais alta, né, na pontinha da cadeia alimentar. Por que é que o ministro do Supremo, ok, né, há essa ideia de que no Brasil vale tudo, mas por que colocar o seu na reta de uma maneira dessas, tendo relações aparentemente tão promíscuas com um sujeito como o Vorcaro, é algo que me escapa a compreensão. Então, e aí eu concordo com você, mas é porque o cara pode, e ele acha que pode, e ele pode, e sempre pôde, né? Sempre pôde. Inclusive, na nossa circunstância atual, os ministros supremos muito blindados, porque são os nossos salvadores, né? Sob o manto, e cada um vai ter a sua opinião sobre isso, sob o manto de nos terem salvado, o que eu chamo de 8 de janeiro permanente, muita coisa se permitiu, muita coisa foi chancelada, muitas liberdades foram criadas e o sujeito talvez se considere mesmo acima da República. E aí, nesse caso, havia essa relação contratual. Observando isso que a Malu Gaspar tornou público, os diálogos de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, acho que a gente não pode analisar, nós já falamos muito sobre isso, Megali, a gente não pode analisar esses diálogos e a forma como esse diálogo se dá, muito informal, né? Quase como se o Alexandre de Moraes, como se Vorcaro prestasse informações a Alexandre de Moraes numa relação sabida, de acompanhamento mesmo e quase de pedida de providências de Vorcaro a Alexandre de Moraes. Acho que a gente não pode ler esse conjunto sem ter em mente o contrato de 130 milhões que a mulher de Alexandre de Moraes firmou com o Banco Master, o que significa um pagamento de... Que advogado ganha isso no Brasil? O melhor advogado não ganha isso, um contrato de 3,6 milhões de reais por mês. E aí você tem, de repente, como eu entendo, um ministro do Supremo um ministro de Corte Constitucional à disposição de alguém como Daniel Vorcaro. Porque é o que essas mensagens comunicam para a gente. Nos seguintes termos, manipulando como base do diálogo o acesso ilegal que ele teve via sua milícia, ele, Daniel Vorcaro, à informação sigilosa da Polícia Federal. Graças a isso, ele soube que havia uma investigação contra si na Justiça Federal de Brasília. Ele tinha essa informação que ele esquentou via um site de jornalismo, em função do que gerou um fato que permitiu que ele peticionasse ao juiz específico do caso, pedindo medidas, pedindo quase... A sua petição é essa, né, para que não houvesse medidas cautelares, caso requeridas, contra si. E é nessa circunstância que ele pergunta para o ministro do Supremo se tinha alguma novidade e se teria conseguido bloquear, naquele dia, que seria o dia da prisão, tudo isso acontecendo, essas trocas rolando, ele com essa informação privilegiada, conversando com base numa informação sigilosa, quebrada, com o ministro do Supremo, perguntando ao ministro do Supremo se ele teria conseguido bloquear. O que é que Daniel Vorcaro pediria a Alexandre de Moraes nessa circunstância em termos de bloqueio? Bloqueio do quê? O Alexandre de Moraes rigoroso dos inquéritos xandônicos, como eu chamo, teria mandado prender o cara. Aliás, teria mandado prender os dois interlocutores. O problema é que um deles era ele mesmo, Alexandre de Moraes. Um negócio que a gente não pode admitir. E aí, Megali, voltando à origem da questão, só para botar a bola no chão disso, quando houve a primeira prisão de Vorcaro, a que a Isa se referiu, em novembro de 2025, essa matéria não estava no Supremo ainda. Era Justiça Federal ordenando, a pedido da Polícia Federal, a prisão, as primeiras providências. Logo depois, Operação Compliance Zero, logo depois, já para a segunda etapa, porque a gente está falando do Alexandre de Moraes, só para trazer um pouco a conversa para outro lugar que a gente não pode esquecer, logo depois, já a segunda fase da operação, já é o Supremo, porque o senhor Dias Toffoli, outra figura implicada, já matara no peito, avocara para si e se tornara relator da matéria no Supremo Tribunal Federal, porque havia pessoas, indivíduos com foro por prerrogativa de função. E esse Dias Toffoli,
no momento da segunda fase da Operação Compliance Zero, Isa, esse Dias Toffoli era alguém implicado. A segunda fase tem como objeto o senhor Fabiano Zettel, que era nos fundos constituídos, pelo menos como fachada, o sócio, ex-sócio de Dias Toffoli. Então, olha que loucura, o relator do caso Master no Supremo foi longamente Dias Toffoli, sendo que o objeto da matéria era um seu ex-sócio, objeto do assunto. Olha a loucura, que agora a gente está na terceira fase, está tendo as revelações todas, já o relator André Mendonça, a gente chegou tão claramente às relações de Vorcaro com Alexandre de Moraes, mas não podemos nos esquecer de Dias Toffoli nessa história, Megali. Em Foi muito janeiro, bom. né? Não foi muito boa, Isa. Diga lá, diga lá. Não, em janeiro, né, Andreasa, que a gente teve essa mudança, saindo, então, da Justiça Federal, indo para o Supremo Tribunal Federal com Dias Toffoli como relator, era o que a gente tinha naquela época, claro, a gente sabia da relação de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, mas Dias Toffoli parecia o personagem principal, com o Resort Itaiaia, com a relação com o Zettel, que é o sócio principal do Vorcaro em todas essas ligações e que tem ligações com o Resort Itaiaia, que pertence à família do ministro Dias Toffoli. Essa era a grande questão em janeiro. E aí a gente tem a mudança de relatoria, sem Toffoli se declarar suspeito para lidar com o caso, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas ele, inclusive, pode continuar analisando isso agora na turma. E aí a gente tem a chegada de André Mendonça e a liberação dessas conversas que a gente está falando agora e se debruçando agora na terceira fase, né, Megali? E não duvide que a gente tenha novas reviravoltas envolvendo o Supremo, né, Isa? Você falou que o personagem principal era Toffoli. Pode voltar a ser, eventualmente, porque muitos segredos certamente se escondem sob as águas do Hotel Taiaia. O Hotel Taiaia, eu sou uma pessoa de classe média. As minhas viagens, quando são internacionais, são até, no máximo, Buenos Aires. Né? Se eu levar os 2 filhos, eu já não consigo mais. Prefiro fazer uma viagem aqui ao interior do Brasil, a Ouro Preto, ou a Bahia, né? Porque me falta dinheiro, me faltam recursos. O Hotel Taiaia é um local que jamais despertaria a minha atenção, até porque há outros resorts e hotéis parecidos bem mais perto aqui da minha casa que eu posso ir até de carro. Mas, por algum motivo, despertou interesse de gente poderosíssima, bilionários, CEOs, donos de empresa, né, que inclusive compraram cotas daquele hotel e compraram cotas do chamado timeshare, né, em que você vai lá e paga uma quantia para dividir um apartamento em temporada com outras famílias. Pelo amor de Deus, você imagina um bilionário tendo que ligar para o seu Geraldo em Maringá e para o seu Otovano em Cascavel para negociar quem é que vai passar o fim de semana no Hotel Taiaia com vista para a represa. Os melhores quartos. Os outros têm vista para a divisa com São Paulo. Né? Por que esse hotel despertou tanto interesse de tanta gente poderosa, né? Tanta gente que depende de decisões do STF? Eu tenho a impressão, Andreasa, Isa, que a gente está diante, né, de muitos ineditismos e estaremos de mais alguns. O celular do Alexandre de Moraes, fosse de qualquer outra pessoa, a essa altura já teria sido confiscado, já teria sido entregue à Polícia Federal por determinação do próprio Supremo Tribunal Federal. O Andreasa falou que o Xandão mandaria prender o Xandão, né? Fosse ele o relator de um caso com personagens semelhantes a estes. Ocultação de prova, né? Esse tipo de print que ele usa. Esse tipo de print que ele usa na conversa com o Caro, ele chama de ocultação de prova. Qualquer outro ministro já teria determinado a apreensão desse celular para a gente saber o que tem do outro lado, porque por enquanto o que temos é uma conversa de mão única e que já revela muita coisa. Eu quero muito saber o que tem na mão dupla. Né? Então, eu não ficaria surpreso se, por pedido da PF, não acredito que com concordância da PGR, a gente veja algo inédito, que é o ministro do Supremo determinando a apreensão do celular de um de seus colegas, o que certamente seria uma crise e algo bastante surpreendente. Então, a gente está diante de muitas outras descobertas que ainda virão, isso é só o começo. O Andreasa, não te chama a atenção o silêncio de Brasília? Na quarta-feira, quando foi preso o Vorcaro, o nosso repórter, o Afonso Marangoni, entrou direto lá da Câmara dos Deputados, 10h45 da manhã, de uma quarta-feira. Não era segunda, não era sexta, era uma quarta-feira, 10h45, não havia um único deputado, né, ciscando por ali, esperando para dar uma declaração, querendo surfar naquela onda, naquela prisão, nem de direita, nem de esquerda, nem ninguém. Todo mundo em compasso de espera, imaginando se estaria ou não na linha de tiro do ventilador quando a coisa for lançada. Né? A impressão que dá é que Brasília está num transe ali,
como é que chama isso? Numa paralisia, esperando, né, em compasso de espera, para ver o tamanho dessa coisa, porque aparentemente todo mundo que importa tem alguma relação, né, com esse caso, mas excetuando-se o STF, não temos muitas ainda pistas concretas dessas relações estranhas envolvendo gente que importa. Então, eu tenho a impressão que o terremoto político ainda está por vir. As iscas estão lançadas, aliás, já há, porque nós estamos de novo diante de um conjunto de informações, essas informações que estavam no celular do Vorcaro, do Zettel e tal, que só agora começam a ser reveladas, porque o Dias Toffoli sentou em cima como relator longamente, certo? Inclusive aquilo que era produto da CPMI do INSS, ele ordenara que Davi Alcolumbre sentasse em cima. Então, agora a coisa começa a se abrir. André Mendonça mandou que o material fosse remetido à CPI, e a CPI vai ser uma das fontes de vazamento da operação política. A gente está naquele momento tipicamente brasileiro, que nós temos um conjunto de informações, um conjunto muito grande de informações, e que nós, em vez de jogarmos tudo à luz, porque a alternativa é essa que a gente tem agora, os vazamentos seletivos. Então, cada um vai vazando conforme os seus interesses ou aquilo que tem acesso, e a gente, de novo, volta a essa questão da novela. Cada dia, um novo capítulo, uma nova revelação. Sempre desconfiando desse modus operandi vazador, que é muito ruim numa república, a gente já tem aí informações que confirmam o que a gente já sabia. Por exemplo, está lá no celular de Vorcaro, a gente vai sabendo aos pouquinhos, mas está lá, relações com o Hugo Mota, reuniões com o Hugo Mota, visitas ao Hugo Mota, e Hugo Mota visitando o Vorcaro. Davi Alcolumbre, a mesma coisa. Idas de Vorcaro à residência oficial da presidência do Senado, e por aí vai, Megali. O que explica que CPI nenhuma consiga avançar sobre o caso Master, porque o comando do parlamento tinha relações com Daniel Vorcaro. De que tipo? Simplesmente afetuosas, de amizade? O tempo nos dirá. Mas havia relações. Já é um elemento limitador. Há figuras no Executivo Federal, várias, próximas ao governo Lula, com ligações com Daniel Vorcaro, com a turma do Master. Há ligações nos governos estaduais, todos, de direita, de esquerda. Tem relações com o Master. Só pôde ser o Master como nós o conhecemos em função das relações ecumênicas que Daniel Vorcaro e sua turma criaram. O Supremo, no entanto, é aquele que está mais blindado. É aquele sobre o qual a gente olha mais, mas a blindagem é muito grande. Por exemplo, você falou do Dias Toffoli, que pode voltar à tona. Voltar à tona o Dias Toffoli no centro dessa questão, agora é Xandão no Supremo, voltar Dias Toffoli, dependeria, por exemplo, da quebra de sigilo da Maridit, da empresa dele. Aquela que foi sócia de Vorcaro. Vorcaro é fachada de... Aquela que foi sócio de Zettel. Zettel é fachada de Vorcaro. Mas será que algum dia a gente vai ter a quebra do sigilo da Maridit? O Gilmar Mendes já disse que não. Então tem essas reações também internas aí. As reações, por exemplo, em relação ao que se expõe nas conversas de Alexandre de Moraes. Então, você falou sobre a quebra de... PGR, né, Andreasa, parece ter perdido todo o senso de PGR urgência que tem quando decisões são favoráveis aos ministros, né? Sim, é PGR inexistente. Você falou sobre a ideia do celular de Xandão, uma ordem de que... Eu acho que isso jamais vai acontecer. Eu tenho dúvidas sobre se o André Mendonça... Edson Fachin não existe, desapareceu, né? Eu acho até que foi embora, se aposentou. Você não vê... Tem dia, sei lá, semana que você não vê o presidente do Supremo. Será que o ministro André Mendonça, que tem sido tomado boas providências, no caso Master, até aqui, será que ele teria o mesmo rigor para autorização de investigação de um dos seus pares? Então, eu tenho muitas dúvidas e eu sempre tendo a apostar no sucesso da Operação Abafa nesse caso, Megali. Eu concordo, né? Eu tive essa conversa hoje com o Pablo Fernandes, o Pablo ainda um pouco mais idealista, né? Menos cínico. Eu coloquei aí essas mesmas dúvidas que você colocou agora, Andreasa, mas isso aconteceria, e o Pablo me disse uma coisa que é verdade, que a gente nunca deve esquecer. Nós precisamos confiar.
né? A gente tem que confiar nas instituições e cobrá-los, por mais que isso possa soar ingênuo, eventualmente, para quem está ouvindo. Ah, isso nunca vai acontecer. Bom, é o que deveria acontecer, né? É o que... E por mais que a história desse país nos leve ao outro lado, acho que a gente tem que sempre acreditar nas instituições, porque, caso contrário, não há mais do que acreditar. E aí, Andreas, eu chego numa outra questão, que é o papel da imprensa. Eu estou invadindo a seara do Andreas, estou brincando de comentarista aqui, mas eu sou mais um âncora, sou mais um provocador, né, que faz provocações aos nossos colunistas, aos nossos entrevistados. E eu tenho... a minha especialidade não é essa, mas uma delas, acredito que seja, o papel da imprensa, a lógica jornalista, né? O jornalismo é muito curadoria, né? É você saber distinguir aquilo que é notícia daquilo que não é notícia. É a conversa que tem que ser publicada com o Vorcaro, mas a conversa que não deve ser publicada e nem comentada com uma eventual amante ou com amigos, em que algo saboroso ali, mas que caia na prateleira da fofoca, né, esteja à nossa disposição. Então, essa curadoria é importante. E eu tenho visto muita pressão da imprensa de dois lados, né? O primeiro, daquele que nesse momento está com o peito estufado e dizendo, olha, vocês não vão dizer que a gente tinha razão o tempo todo? Quando a gente questionava esses ministros, quando a gente dizia que o STF era um elemento nocivo à democracia brasileira, e para esses eu digo, não. Porque não é o que a gente está descobrindo agora que incomodava essas pessoas. Era o papel do STF. Não vou entrar aqui na discussão qualitativa sobre se foi bom ou ruim, né? Mas o que incomodava essas pessoas não era esse escândalo, não era Banco Taiaiá e nem contrato com a esposa. Eram as decisões e determinações na época em que havia, e eu acho que não resta mais dúvida a respeito disso, um grupo político tentando dar um golpe de Estado no Brasil. Por outro lado, eu ouço colegas que respeito muito, inclusive, argumentando que parte da função social do jornalismo é proteger as instituições. E num momento delicado como esse, um ano de eleição presidencial, né, eleição geral, seria uma temeridade você fazer cobranças mais assertivas a ministros do STF no momento em que o STF está na mira de pessoas que já se revelaram golpistas. Eu entendo a função social do jornalismo, Andreasa, mas eu entendo o jornalismo como você cobrar idoneidade e decisões republicanas, né, das instituições. Se há uma possibilidade de que o STF saia baleado, desgastado dessa história toda, eu lamento, eu acho uma pena. Eu acho que isso não é bom para o país e para nenhum país. Mas essa crise não é nossa, né? Essa crise foi gerada pelas decisões individuais de cada um dos ministros, né? E eu vejo o papel da imprensa nesse momento como fundamental para que esses ministros esclareçam aquilo que fizeram, né? E não protegê-los de algum eventual ataque de alguém que, sim, está bastante satisfeito com essa munição que recebeu, né, por razões diversas, mas que recebeu um arsenal ali para atacar o STF. Eu queria saber de você um pouquinho mais sobre como é que você vê o papel do jornalismo, especialmente de comentarista de opinião, nesse momento delicado. Se tem alguém violando a própria função nesse momento é o Supremo Tribunal Federal, aliás, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles é que estão violando a sua função, exorbitando, aliás, explorando as próprias prerrogativas para o exercício do poder, para autoproteção. Então, eu acho que nós da imprensa, e eu me incluo nisso, nós, cada um com o seu grau, nós legitimamos a Constituição do Xandão. Nós somos os criadores, em certa medida, da figura do Xandão. Nós legitimamos, exatamente em função desse zelo pelo papel social da imprensa, nós legitimamos a distorção do papel do Supremo Tribunal Federal, porque eu não tenho dúvida, já falei muito sobre isso, da existência do movimento golpista, e estava na trincheira denunciando isso. Eu nunca deixei de perceber que, para combater o autoritarismo, o Supremo investia no autoritarismo, que havia uma distorção da forma de atuação do ministro Alexandre de Moraes desde o início, por meio do inquérito que eu chamo de xandônico, inquérito conhecido como das fake news. E que aquele gênio não voltaria mais para a lâmpada, é isso que a gente está experimentando agora.
Então, eu sempre falo no conceito de 8 de janeiro permanente, que é aquilo que Alexandre de Moraes cultiva e que gera um medo na gente. Será que se eu criticar, até o título do meu livro, se criticar, Bolsonaro volta. Será que se eu criticar Alexandre de Moraes, o golpe vem? E aí o cara opera, o cara cresce com base nisso. Ele é o nosso salvador, ele vai se legitimando assim. Então, em algum momento a gente tem que lembrar o seguinte: Jair Bolsonaro está preso, cacete. Entendeu? Jair Bolsonaro está preso. O movimento golpista não existe mais. Nós vamos continuar dando vazão à ideia de que há um golpe permanente, um golpe à espreita, o golpe pode vir a qualquer momento? E aí, com base nisso, a gente chancela a permanência desse Alexandre de Moraes expandido e dos demais ministros. Eu acho que essa é a condição que levou Alexandre de Moraes a se sentir à vontade para ter essas relações com Daniel Vorcaro. É quase como se fosse um deus mesmo, acima de tudo. E por essa mesma razão, Daniel Vorcaro tinha todas as razões, milhões de razões, para achar que Alexandre de Moraes resolveria os problemas dele. Afinal de contas, Megali, o Alexandre de Moraes derrubou o Twitter no Brasil, derrubou o X no Brasil. Imagina se esse cara não vai resolver a minha vida, eu precisando dele. Conseguiu bloquear? Pô, o cara bloqueou o X, não vai bloquear um inquérito na Justiça Federal contra si? Essa é a lógica constitutiva. Então, acho que a gente tem de fazer uma autocrítica mais dura sobre o papel da imprensa nesse caso, porque as coisas podem coexistir. É possível, eu acho que coexiste. É possível coexistir o movimento golpista liderado por Jair Bolsonaro, e existiu, e é possível, nessa coexistência, que a forma do combate ao golpismo tenha sido também corrupta. A corrupção do processo, dos meios. Porque nós não aprendemos nada com a Lava Jato, é o que fica claro aí. Então nós chegamos a esse lugar dramático, em certo sentido, nós criamos condições para que Alexandre de Moraes existisse como existe. Andreasa Megali, preciso liberar vocês. Foi ótimo esse papo para a gente destrinchar esse assunto que está no noticiário sempre aqui na Band News FM. Você está sempre atualizado, mas para a gente relembrar também o que aconteceu lá atrás, como chegamos até esse ponto. A gente está falando de uma orquestra que envolve os 3 poderes, os estados todos do Brasil, direita, esquerda, também grandes nomes da economia. E, inclusive, a gente descobriu nessa semana que o grupo de Daniel Vorcaro tinha uma milícia própria, com um sicário próprio, trocas de mensagens que se falavam em moer jornalistas que estavam falando desagrados a Daniel Vorcaro. Esse é um caso que vai longe. Pessoal, agradeço muito a vocês a disponibilidade. Andreasa, em uma frase, o que nosso ouvinte tem que ficar de olho todas essas conversas para a semana que vem? Tem de ficar de olho em como se vai abafar isso. Qual é a próxima tentativa de abafamento, porque eu, ao contrário do Pablo Fernandes, eu sou desconfiado e acho que o abafa vai triunfar, não sem a nossa denúncia. Combinado. Obrigada, Andreasa. Megali, com tantas conversas, com tantas informações, o que o nosso ouvinte precisa saber, na sua opinião? Fica de olho na semana que vem, possíveis novidades. Tem alguma parte dessa história que te chama mais atenção? Eu serei descartiano aqui, só sei que nada sei. Eu tenho a impressão que saberemos muito mais nos próximos dias. O que eu posso prometer ao ouvinte é que a gente vai permanecer vigilante. E agradecer pela oportunidade, eu adorei. O Felipe, quando teve essa ideia, eu perguntei para ele, mas a gente vai falar de um assunto só, não é melhor a gente acrescentar outros? Ele, Mega, na hora que a Isa fizer uma pergunta para você e para o André, vocês vão ficar 1 hora falando. Ficaria mais uma aqui, Isa. Muito legal, obrigado, viu? Gostei muito. Tinha muita coisa ainda pra gente explicar, muito detalhe, né? Essa história é longa, mas a Band News FM continua te atualizando, porque em 1 segundo E tudo só pode começou, mudar. né? Só começou. Só começou. Obrigada, Mega. Um abraço. Valeu, Isa.